Oi, gente boa, tranquilo? Mais um Papo com a Coordenação aqui com você. É um prazer imenso estar aqui com você aqui no nosso Papo com a Coordenação. Imenso, imenso, imenso de verdade. Olha, nós vamos começar aqui uma saga sobre as escolas militares, tá bom? Vamos começar uma grande saga sobre as escolas militares e eu preciso, cara, isso que você preste assim bastante atenção, tá? O que acontece? Primeiramente, eu gostaria de quebrar alguns mitos a respeito das escolas militares, tá bom? Por exemplo, às vezes o cara fala, tem um certo limite de idade. Para você fazer uma prova, para você virar militar, você tá muito velho ou tá muito novo. Gente, a partir de 10 anos de idade, você pode já estar ingressando, por exemplo, em uma escola militar, tá? Num colégio militar, por exemplo, tá? Então, existe sim essa possibilidade e há limite de idade, existem provas, como, por exemplo, o CBMERG, oficial do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que não define um limite de idade, ok? Então, que isso fique claro, que isso fique assim bem específico e nítido aí para você. Para quê? Para que você não desanime, tá? E não escute aí os mitos, né, que porventura podem aparecer e acabar atrapalhando você, te desanimando ou achando que você não tem uma possibilidade que na verdade você tem. Então você vai embarcar aqui com a gente, uma série de informações serão dadas. Essa primeira informação que eu vou passar para você é uma informação geral do que a gente vai comentar. A gente vai falar melhor sobre os limites de idade, a gente vai falar melhor sobre as especificidades de cada concurso. Nesse momento, eu vou falar de um modo assim mais abrangente, de um modo geral, tá? Então, primeiramente, eu vou começar contando ali a partir da vida escolar mesmo. Então, eu estou no 6º ano do ensino médio, ou eu vou cursar o 6º ano do ensino médio, tem lá os meus 10 anos de idade, ou quem me dera, hein? Mas aí eu vou cursar, eu tenho alguma opção? Tem uma opção, por exemplo, nas escolas militares, tá? O colégio militar, por exemplo. Então, dessas escolas militares, quais são basicamente as escolas militares? Gente, a gente vai ter, por exemplo, o colégio militar, tá? Colégio militar. Que aí tem para quem vai ingressar, por exemplo, no 6º ano, e também tem para quem vai ingressar lá no 1º ano do ensino médio. Assim também, o colégio naval, tá? Então, o colégio naval. E nós temos também a EPICAR, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, tá? Então, colégio militar, colégio naval e EPICAR são as provas para essas pessoas que estão assim lá ainda, ali na infância, ensino fundamental ou entrando no ensino médio e desejam até ali os seus 18 anos e desejam ali entrar e fazer essas provas, tá bom? Então, se de repente você não sabia dessa oportunidade, você fica sabendo agora nesse momento, tá? Então, basicamente, você sempre fará um concurso, tá? Então, eu vou separar aqui, basicamente, gente, colocar aqui na parte, ó, um nível fundamental. Então, a gente tem aqui, ó, nível fundamental. Tá? Ou seja, pessoas aí do 6º até o 9º ano. E vamos botar aí o nível médio, ok? Tá? Então, o nível fundamental, pessoas, na verdade, que estão no 5º ano já, né? Que podem fazer o 6º ano num colégio militar, por exemplo, ou pode fazer também, entrar depois lá no ensino médio, você faz uma provinha, tem uma seleção, né? E aí você passando na prova, você já adentra e você pode chegar até os últimos patamares, aí, os patamares mais elevados da carreira militar, os cargos mais elevados dentro tanto do Exército, quanto da Marinha, quanto também da Aeronáutica, ok? Então, essa é uma das possibilidades. Vamos lá, gente. A gente também tem as possibilidades para a carreira de nível médio, tá? Então, gente, tem uma prova que a gente sempre recomenda, que é de 18 a 22 anos, é a prova de fuzileiro naval, tá? Então, olha só, fuzileiro naval. Essa prova a gente recomenda para quem? A gente recomenda sempre para aquela galera que chega falando, caraca, eu não tive base nenhuma, minha escola não foi boa, não tive, ou não fui um cara interessado, não estudei direito, tenho muita dificuldade. Então as pessoas basicamente que chegam assim quase que zeradas, né?
com muita dificuldade, que são muitas, a gente sabe como é que é o nosso sistema de ensino aqui no Brasil, né, com várias dificuldades, com várias questões aí que dá pano para manga para a gente discutir, e a gente sabe que muitos dos nossos alunos, por N razões, não têm uma boa instrução, e às vezes na hora de fazer uma prova de concurso, muitas dessas questões, às vezes, são de nível fundamental, né? Então, a própria prova do Enem, cara, o Enem cobra, boa parte do Enem cobra conteúdos que são do ensino do nível fundamental, né? Mas muitos alunos têm uma dificuldade aí enorme, né? Por conta de N razões, como eu falei, que assim, não tem nem como a gente adentrar nesse mérito, tá? Mas muitos alunos chegam aqui pra gente falar, poxa, professor, eu quero ser militar, eu quero ser da carreira militar, mas caramba, eu não sei nada, né? Pô, e é muito difícil a prova, é muito complicado. Não necessariamente. A prova de fuzileiro naval, por exemplo, é uma prova tranquila. É uma prova que dá para, em pouco tempo, você estudar bonitinho, você fazer uma prova que repete muito o padrão de questões, tá? Então tem uma outra também, cara, que é EAN, tá? Que é aprendiz de marinheiro, né? Vamos botar escola de aprendiz de marinheiro, tá? Então eu vou botar aqui, ó, aprendiz de marinheiro, ok? É uma prova, bom, em comparação ao fuzileiro naval, ela é uma prova um pouquinho mais elevada, tá? Um pouquinho mais difícil, tá? Um pouquinho mais elevada. Eu botaria essa daqui um pouquinho, com um pouco de mais complexidade, mas também uma prova que dá para você estudar tranquilamente ali e fazer, tá? Aí tem uma outra prova que ainda nesse mesmo contexto, cara, só que já é uma prova já para sargento, né? Tem, por exemplo, a ESA. A ESA, tá? Então, a ESA já é do Exército, a Escola de Sargento de Armas, tá? Então, o que acontece? A ESA tem as suas divisões, tem para músico, tá bom? Tem para pessoas da área da saúde, da enfermagem. A gente também tem, ó, a EAGS, tá? Que é uma outra possibilidade também, principalmente aí o pessoal que tem o nível técnico, basicamente pessoas que têm cursos técnicos, tá bom? Então a gente tem a ESA, a gente tem a EAGS, a gente tem uma outra também que é da EA, é uma prova assim bem famosinha que exige, que é a EA, e a EA é o que é para a aeronáutica, sargento da aeronáutica, tá? Então, olha só, essas provas aqui, principalmente ESA e EA, ESA é uma prova muito falada, cara. Você deve já ter ouvido falar muitas vezes dessa prova aqui da ESA, é muito falada, muito famosa, né? Principalmente pela garotada aí que entra no quartel, que serve, aí no quartel escuta falar dessa possibilidade, né? De passar na ESA, de ser sargento por meio do concurso da ESA. Então muita gente fala dessa possibilidade aqui. A EA é um pouco menos famosa, apesar da EA e da ESA ter o mesmo... a mesma faixa etária para que você faça essas provas. Então aqui dos 18 aos 24 anos, com uma exceção, né? Para quem é técnico em enfermagem ou é um músico que pode até os 26, e aqui há também essa exigência aí dos 18 até os 24 anos, tá bom? Então, olha só, então aqui estão, gente, as principais provas. Eu não estou aqui querendo falar de necessariamente todas as provas, né? Não é necessariamente possível, mas eu estou falando aqui sobre as principais provas, tá? Então o que acontece? Além dessas provas, existem outras provas também de nível médio, mas algumas provas que têm um nível um pouco mais puxado. Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, a AFA, né? A gente tem também a Escola Naval, ok? A AFA, Escola Naval, tem assim bastante... tem um nível de complexidade bem grande. Também tem a SPSEX, tá? Então, ó, que é a escola preparatória de cadetes do Exército, né? Então a gente tem assim a SPSEX, né? E aí o que acontece? Nós temos uma série, tá, de provas militares que aí você precisa só o quê? Se orientar, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, para várias faixas etárias, e aqui eu quero também premiar
com a outra possibilidade, que é o que é CBMERGE, né, cara? Nosso querido CBMERGE aí, que é o Corpo de Bombeiros, né? Eu acredito que você conheça bem, a gente fala muito aí do CBMERGE, tá bom? A gente tem muitas informações aí do CBMERGE que não tem limite de idade, prova que acontece todo ano. Essas provas, basicamente, que eu coloquei aqui, gente, quando é que essas provas acontecem? Basicamente, todos os anos essas provas acontecem, tá? Mas em todas essas provas acontecem, assim, todos os anos, tá? E aqui contempla diversas idades e também diversos níveis de instrução. E aí, por que eu estou passando aqui essas informações? Porque dependendo do seu nível de instrução, às vezes você não sabe daquela possibilidade, daquela oportunidade, e você está aí de bobeira, né? Sem saber exatamente aí o que fazer, tá? Que prova que eu faço, quais são as possibilidades que eu tenho, quais são as provas que eu posso fazer, quais são as provas que eu não posso fazer. Então, a partir de então, nós vamos falar um pouco mais detalhadamente aí nos nossos próximos papos, nós vamos falar um pouco mais detalhadamente a respeito dessas provas, tá bom? A gente vai pegar, vai conversar com você, vai dialogar com você bonitinho e a gente vai mostrar para você, né, as que são pessoas tanto do sexo feminino, do sexo masculino, as provas também com a galera que não tem limite de idade, o pessoal que está com 18, que está com 20, que está com 30, né? Então a gente vai falar um pouco mais detalhadamente quantas vagas mais ou menos são distribuídas ali, né? Nos estados também, quais estados, porque às vezes você está no Rio de Janeiro, às vezes você está em São Paulo, mas você, eu gostaria de estudar no Paraná, eu gostaria de estudar em Minas, por exemplo, tem lá em Minas, né? Então, por exemplo, em Minas tem 2 colégios militares, né? No Rio de Janeiro também tem colégio militar. Em São Paulo, por exemplo, não tem um colégio militar, né? Colégio militar não tem em São Paulo, até então. Mas, o que acontece? Mas aí você vai pegando aí esses bizus aí acerca das carreiras militares. E aí, gente, vamos quebrando alguns paradigmas que, é só para gênio, é só para quem, sei lá, tem um grau de instrução muito alto, ou então é só para quem tem determinada idade. Eu acho que os principais requisitos aqui, que às vezes as pessoas têm dúvidas, eu já quebrei. Ou então, às vezes, a pessoa fica falando uma coisa importante, cara, principalmente você que vai servir, tá? O cara te fala assim, você vai servir, se você fizer alguma coisa lá, você vai engajar, né? Você vai lá para o serviço voluntário, né? Você vai lá se apresentar no quartel, né? E aí, de repente, você fala, eu quero servir, o cara te escolhe para servir, e você fica aí na expectativa de que vai engajar e que vai ficar a vida toda ali, mas hoje em dia as Forças Armadas não funcionam mais desse jeito. Funcionava assim na época do meu pai, né? Que chegava lá, fazia alguma coisa, podia engajar, podia permanecer lá e ser empregado ali pro resto da vida ali nas Forças Armadas. Hoje, basicamente, gente, você querendo entrar nas Forças Armadas é por meio de concurso, tá bom? É por meio de concurso e tem concursos diversos para realidades e interesses diversos. Então, esse é o grande recado, né? Aqui com nossos principais exemplos aqui. Esse é o principal recado aqui dessa aula. A partir da próxima aula, eu vou começar a entrar aqui no nível fundamental. Vamos falar mais detalhadamente das provas, das idades e como você vai estudar para o colégio militar, para o colégio naval, para EPICAR. Depois a gente fala de fuzileiro, de AN, de ESO, de AGS. Enfim, a gente vai fazendo aqui um papo maneiro a fim de te informar bastante, de deixar bem informado e com bastante, com leque, né, te deixar livre, com leque de opções e de possibilidades que você pode ali escolher de acordo com o seu interesse, com o seu desejo, com conveniência e oportunidade, tranquilo? Então, vamos lá, vamos embarcar nessa. Tô te aguardando já no próximo papo com a coordenação, gente. A gente vai adentrar aí e às vezes, cara, não seja egoísta. Que às vezes, eu não tenho colégio militar, não é para mim ainda. Mas, cara, você pode ajudar um sobrinho, você pode ajudar um tio, né? Ou às vezes você é até mais novo, tem 10, 11, 12 anos, está aí assistindo aqui o nosso vídeo. Aí você fala, não, mas então eu vou assistir só esse. Não, assiste os outros também. Às vezes você tem alguém na sua família, o seu tio aí que tá em casa aí, sem fazer nada, você vai lá, tio, vai lá, faz uma prova lá da carreira militar aí, vai dar um jeito na sua vida, tiozão, entendeu? Mas, então é basicamente por aí, você pode ter aí essas possibilidades de ter essas informações e também repassar essas informações, até mesmo indicar, mandar o link do vídeo com informações, que às vezes os canais às vezes são um pouco pobres de informações, né? Às vezes a gente não tem tantas informações detalhadas a respeito das provas, mas aqui a nossa intenção é dar para você bastante informação, bastante conhecimento, a fim de que você possa escolher diversas carreiras, tá bom?
Valeu, ó, tamo junto, tô te esperando já no próximo papo, falando aqui dos colégios militares no nível fundamental, com todas as informações aí detalhadas e muito mais que viral. O que você tem que fazer? Você tem que curtir, né? Claro, curte o vídeo aí para me ajudar, né, cara? Além disso, você vai lá, se inscreve no canal, se não é inscrito, se inscreva, tá? Faça inscrição agora no canal e também ativa o sininho, porque a cada novo vídeo você vai receber a notificação de que você está... de que tem um novo vídeo no canal, perdão, e aí você não perde a sequência, não perde informação, fica ligado, sabendo de tudo, tranquilo? Valeu, tamo junto, ó, um caloroso abraço aí, muita gratidão, namastê, valeu.